Boa noite a todos e a todas. Acabei de vir da Câmara de Vereadores, de uma sessão na Câmara de Vereadores de Aratuípe, em que usei meu grande expediente só para falar sobre a extinção da taxa de iluminação pública no nosso município. Como essa extinção a gente só pode solicitar através de emenda, então eu fiz uma emenda supressiva para extinguir essa taxa. Eu vou explicar a vocês como é que a coisa funciona. O vereador entra com a emenda, no caso, a emenda supressiva, depois essa emenda é lida, depois que a emenda é lida, é transferida para as comissões vão fazer o parecer na emenda e depois retorna para os vereadores aprovarem ou não a emenda. Caso os vereadores aprovem a emenda da supressão da lei, vai para o executivo. O executivo pode sancionar a lei com a emenda supressiva, como o executivo também pode vetar a emenda. Então, nossa luta continua. E vocês podem ter certeza absoluta que vocês vão ter no vereador Julival uma pessoa que vai estar sempre à disposição do povo mais carente do nosso município. Porque isso é um absurdo. Os outros prefeitos, em períodos anteriores, apesar de já estar na lei, essa taxa de iluminação pública, eles não colocaram. Desde a época do prefeito Bonfim, passou pela prefeita Sandra, depois pelo prefeito Sinho, ninguém implantou, porque sabia da necessidade das pessoas, sabia que a carga tributária em cima do brasileiro, que vocês sabem que é a maior carga tributária do mundo, eles não, apesar deles poderem fazer isso, não fizeram. Aí entra o prefeito, faz um ajuste na lei e aí coloca essa taxa de iluminação pública. Na verdade não foi taxa, eles colocaram uma contribuição. Por que eles colocaram uma contribuição? Porque a taxa de iluminação pública, de acordo com o STF, na súmula vinculante número 41, tornou a taxa de iluminação pública inconstitucional. Aí foi o que eles fizeram. Para fugir dessa inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública, eles trocaram a taxa por contribuição. E aí, a contribuição de iluminação pública, inclusive colocaram o artigo 149A da Constituição Federal, né, que dá o direito dos municípios a criar esse tipo de contribuição. Mas nós entramos com essa emenda supressiva, a emenda número 2, que eu vou ler algumas coisas aqui para vocês poderem entender melhor. O vereador Julival, que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, de acordo com o regimento interno, propõe a seguinte emenda à Lei Complementar número 672, de 22 de dezembro de 2022. Essa lei foi a lei que atualizou o nosso Código Tributário do nosso município. E dentre os artigos, teve os artigos 234, que fala sobre o fato gerador da lei, os artigos 235 e 236, que fala do sujeito passivo, o artigo 237, que fala sobre a base de cálculo da contribuição, o artigo 238 e 239, que fala sobre a alíquota, os artigos 240 e 241, que fala sobre o lançamento e do pagamento, e o artigo 243, fechando, que fala sobre as infrações e penalidades. Isso tudo está embutido no capítulo 2 da contribuição para
para o custo do Serviço de Iluminação Pública, COSIP. Então, o que foi que eu fiz? Eu dei entrada numa emenda supressiva, propondo que os colegas vereadores votem a favor da emenda, para que essa emenda seja extinta do Código Tributário do nosso município e, em consequência disso, nós não vamos pagar essa taxa de iluminação pública no recibo da Coelba. Na verdade, como eu disse a vocês, eles não criaram uma taxa, eles criaram uma contribuição. E me justifiquei colocando esse artigo 149A que eles falam, eu botei até entre aspas, que apesar do artigo 149 da Constituição Federal dar poderes ao município e ao Distrito Federal de instituir a contribuição, eles dizem poderão. Poderão significa dizer o quê? Você pode fazer ou não. Como as administrações anteriores não fizeram. Mas o que acontece? Eles implantaram essa contribuição, inclusive a súmula vinculante número 41 diz o seguinte: considerado inconstitucional a taxa de iluminação pública. Para eles fugirem, né, da inconstitucionalidade da lei, trocaram o nome taxa por contribuição. Eu verifiquei essa situação e aí dei entrada aqui nessa emenda supressiva. Inclusive, na própria súmula vinculante, número 41, o então ministro Aires Brito, ele, na justificativa da inconstitucionalidade da lei, ele fala o seguinte: indivisíveis e insuscetíveis de serem vinculadas a determinado contribuinte, não podendo ser custeadas, senão por meio do produto da arrecadação de impostos gerais. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que a iluminação pública não pode ser cobrada em relação só. Então tem que ser os impostos gerais. Quais são os impostos gerais? IPTU, todos os impostos, né, que o município recebe. É por isso que ele fala impostos gerais. Então, na verdade, eu quis colocar para meus colegas, né, que nós não podemos continuar com essa situação. Nós não podemos. Entendeu? Inclusive, no meu primeiro pronunciamento, eu disse lá que isso era uma coisa imoral e continua sendo imoral. Então, eu vou continuar lutando. Para que essa contribuição, né, de iluminação pública seja extinta do nosso município. Muito obrigado a todos e uma boa noite.